Imagine viver em um local onde, no auge do verão, os termômetros ultrapassam os 43 graus Celsius, a chuva aparece por poucas semanas durante o ano e a terra seca racha como se estivesse em outro planeta. Esse é o retrato do deserto de Negev, no extremo sul de Israel. Ali, os lençóis freáticos estavam cada vez mais escassos e muitas comunidades dependiam exclusivamente do transporte de água de regiões distantes. A agricultura, sustento essencial de inúmeras famílias e pilar da economia local, enfrentava riscos constantes, ficando à mercê da chegada da água para não entrar em colapso. O paradoxo era evidente e difícil de ignorar. A poucos quilômetros dali, existia uma vasta extensão de água, porém salgada, imprópria para consumo humano e irrigação sem o devido tratamento. Diante dessa realidade, surgiu uma proposta ousada, que a princípio soava quase impossível: construir um sistema que transportasse enormes quantidades de água dessalinizada em direção ao sul, vencendo centenas de quilômetros e atravessando terrenos variados e desafiadores. A proposta não tinha nada de natural como um rio, mas sim o conceito de uma rede cuidadosamente planejada de infraestrutura, projetada para mover água, regular fluxos e garantir condições para o crescimento sustentável em regiões áridas. Tratava-se de um esforço de engenharia de larga escala que integrava soluções tecnológicas avançadas com estratégias de gestão hídrica. No meio da narrativa original, há uma citação em alemão que, traduzida, soa algo como: "É que é meio assim, mas eu também não queria, de alguma forma, passar para o próximo nível de escalada, tipo." Logo depois, o texto retoma seu fio condutor, enfatizando o objetivo maior: transformar um ambiente de clima extremo em um espaço habitável, produtivo e resiliente, por meio da combinação de engenharia pesada, planejamento rigoroso e um sofisticado sistema de transporte e distribuição de água. Antes mesmo de pensar em iniciar a escavação, o grande obstáculo era garantir que qualquer estrutura construída pudesse resistir em um ambiente hostil, onde a areia se desloca ao sabor do vento e o solo apresenta variações extremas de estabilidade. O planejamento detalhado exigia um mapeamento preciso de todo o trajeto, unindo medições minuciosas do relevo e análises do comportamento dos ventos. A razão era evidente: se a rota passasse por áreas de ventos fortes ou dunas móveis, uma tempestade poderia rapidamente inutilizar grandes trechos. A execução dessa etapa pedia dedicação total no campo. Equipes inteiras passavam longas temporadas no deserto, reunindo informações, analisando o solo e perfurando camadas profundas para entender o que se escondia sob a superfície arenosa. Nada era deixado ao acaso. Cada segmento do percurso era cuidadosamente delimitado e verificado, já que pequenos erros em estruturas extensas podem se multiplicar ao longo do tempo e comprometer todo o projeto. A fase preparatória envolvia um verdadeiro rearranjo da paisagem. Tratores eram usados para nivelar dunas e redistribuir grandes volumes de areia, criando uma base mais regular. No entanto, simplesmente nivelar não resolvia o problema. A areia fofa não tem resistência suficiente para sustentar veículos e equipamentos pesados. Por isso, adotou-se um processo de compactação do solo, que incluía a aplicação de água para unir temporariamente os grãos e, em seguida, o uso de rolos compressores que passavam repetidamente sobre a área. Com o calor do sol, a superfície secava e se tornava mais firme, possibilitando a movimentação segura de caminhões, guindastes e máquinas de escavação. Somente depois desse preparo rigoroso é que a escavação propriamente dita poderia começar, já que o terreno precisava estar consolidado para suportar a intensa rotina de trabalho, sempre sob temperaturas altíssimas e condições climáticas desafiadoras. Com a preparação do solo finalizada, inicia-se a fase de edificação do canal e das demais estruturas que compõem o sistema. Na versão mais recente do conteúdo, o projeto citado refere-se a uma rede nacional de condução hídrica com aproximadamente 130 quilômetros de extensão, integrando trechos de canal a céu aberto, tubulações, túneis, reservatórios e estações operacionais. As obras começaram em 1953 e foram concluídas em 1964.
O relato destaca a importância de precisão absoluta para que a água percorra o trajeto planejado, aproveitando a gravidade sempre que possível. Contudo, reconhece-se que nem sempre é viável contar apenas com a inclinação natural do terreno. Por esse motivo, ao longo de toda a extensão, são realizadas medições constantes de nível e verificações permanentes para assegurar o alinhamento correto, evitando falhas no escoamento e perdas no processo. O material escavado durante as escavações não é descartado, ele ganha nova função ao ser transformado em taludes e diques laterais, servindo como barreiras de contenção e contribuindo para a estabilidade das margens. Em áreas mais vulneráveis, são aplicadas técnicas de reforço do solo, como compactações adicionais e misturas com substâncias aglutinantes, com o objetivo de ampliar a resistência estrutural. A magnitude da obra também se reflete no aspecto humano. Envolve equipes em revezamento, jornadas sob calor extremo, com temperaturas que podem atingir até 46 graus Celsius, e alta produtividade diária na movimentação de terra e insumos. A principal mensagem técnica transmitida é que esse rio construído pelo ser humano está longe de ser apenas uma vala escavada. Trata-se de um sistema contínuo e complexo, que requer cálculos rigorosos, estabilidade geológica e decisões de engenharia meticulosas para cruzar variados tipos de terreno, mantendo a eficiência operacional em todos os pontos do trajeto. Escavar e definir o percurso representava apenas uma das etapas mais desafiadoras da empreitada. Em regiões áridas, o solo tem alta capacidade de absorção, o que significa que, caso o leito e as laterais não fossem devidamente selados, a infiltração comprometeria seriamente a viabilidade do sistema. Por esse motivo, a descrição do projeto enfatiza a importância da impermeabilização, que foi realizada com múltiplas camadas de materiais, entre eles concreto e areia tratada. Essa barreira protetora foi essencial para evitar perdas de água, preservar a estrutura e garantir estabilidade ao longo de centenas de quilômetros do traçado. Em trechos mais vulneráveis, o reforço do terreno foi apontado como medida indispensável para evitar deformações que poderiam causar rompimentos. Mas o revestimento não era o único fator decisivo. Outro componente destacado é o controle operacional. A obra é retratada como um sistema integrado e sofisticado, com comportas, passagens, pontes e estruturas para a travessia que garantem a continuidade do fluxo mesmo ao cruzar rodovias, ferrovias e cursos d'água. Em vez de se limitar a um só caminho de água, foi criada uma malha de pontos de controle que regula a vazão e direciona os volumes conforme as necessidades das diferentes regiões. Essa abordagem reduz o risco de desabastecimento em caso de falhas locais e permite ajustar o fornecimento à demanda com maior flexibilidade. Após mais de uma década de construção, entre os anos de 1953 e 1964, chegou-se à etapa de comissionamento. Nessa fase, as comportas foram abertas de forma progressiva, permitindo o monitoramento de cada trecho, com atenção especial a possíveis vazamentos, ao comportamento do solo e à estabilidade das margens. A resposta foi imediata. A água finalmente fluindo não simbolizava apenas o abastecimento, mas a confirmação de que todos os elementos técnicos, geometria, vedação e controle, estavam funcionando de forma harmoniosa. Ainda assim, o texto faz um alerta essencial. Apenas transportar a água não basta. Para que o abastecimento humano e a irrigação agrícola sejam seguros, é imprescindível garantir a qualidade da água. Mesmo quando a água alcança o principal sistema de transporte, ela ainda não está pronta para o uso imediato. Um dos grandes desafios é o sal. A água do mar, por ser salgada, não pode ser consumida nem utilizada diretamente na agricultura, pois prejudica o solo e pode comprometer plantações inteiras. Por isso, é fundamental passar por um complexo processo de purificação e dessalinização. Esse procedimento industrial ocorre em diversas etapas. Inicialmente, retira-se areia e resíduos mais grossos. Em seguida, filtros mais finos eliminam partículas minúsculas, algas e micro-organismos. O passo mais avançado envolve a passagem da água por membranas que operam sob pressão intensa, separando os sais e outras impurezas. Um processo que se popularizou com o nome de dessalinização por membranas, ou osmose reversa. Após isso, a água recebe complementos minerais e ajustes para equilíbrio, além de uma verificação final antes de ser liberada para distribuição. Em termos de capacidade,
verdade, dados atualizados indicam que esse sistema robusto tem condições de transportar até 72 mil metros cúbicos de água por hora. O projeto começou a ser desenvolvido em 1953 e foi finalizado em 1964. Na época, o investimento total foi estimado em cerca de 420 milhões de liras israelenses, com base nos valores daquele período. A verdadeira mudança na região do deserto de Negev se concretiza quando essa água, antes concentrada em grandes volumes, passa a ser distribuída por meio de canais estreitos, tubulações e sistemas de irrigação altamente eficientes, que direcionam a água diretamente às raízes das plantas, aproveitando cada gota. Com um fornecimento confiável e contínuo, áreas que antes eram áridas e improdutivas ganham nova vida. Pomares florescem, vinhedos se espalham, plantações ganham força e comunidades inteiras se reorganizam ao redor de uma rede hídrica sólida, baseada em transporte eficaz, tratamento moderno e distribuição inteligente. Depois de percorrer os longos dutos que cortam o deserto, a água ainda precisa passar por um processo completo de purificação até estar pronta para o uso. A explicação deixa evidente que a água retirada do mar, por si só, não serve. O sal contido nela não apenas a torna imprópria para o consumo humano, como também pode afetar negativamente o solo e inviabilizar o cultivo de plantações. Por esse motivo, é necessário um tratamento técnico em diversas etapas, começando pela retirada dos resíduos mais grosseiros e seguindo com etapas de filtragem cada vez mais precisas. Na fase inicial, máquinas especializadas removem areia, sujeira e detritos visíveis. Em seguida, a água passa por filtros capazes de barrar algas, bactérias e partículas minúsculas. Isso prepara o líquido para a fase principal do processo, considerada o núcleo do sistema. Nesse ponto crucial, a água é submetida a uma pressão extremamente elevada e atravessa membranas especiais que isolam praticamente só a parte pura, separando totalmente o sal e outras substâncias indesejadas. O resultado é uma água extremamente limpa, que precisa ter de volta uma pequena quantidade de minerais essenciais para restabelecer seu equilíbrio e melhorar o sabor, aproximando-se do gosto natural. Antes de ser encaminhada para os pontos de distribuição, há ainda uma última etapa dedicada à segurança. Novos tratamentos são aplicados para eliminar quaisquer micro-organismos que possam ter sobrevivido às fases anteriores. Todo esse processo é monitorado constantemente, e a liberação da água só ocorre quando ela atende rigorosamente a todos os critérios de qualidade exigidos. É nessa parte que o texto destaca o objetivo final da operação: abastecer populações e áreas agrícolas sem transferir o problema do sal para o corpo humano ou para o meio ambiente. Em outras palavras, não se trata apenas de levar água até regiões áridas, mas de assegurar que ela chegue em condições ideais para manter a saúde, a agricultura e a economia de uma área onde qualquer falha teria consequências imediatas. Quando a água já está devidamente tratada e pronta para ser utilizada, a verdadeira mudança acontece a partir da maneira como ela é distribuída. O texto enfatiza que o Grande Canal não representava um ponto final, mas sim uma estrutura central que servia como espinha dorsal para uma vasta rede composta por dutos e canais menores. Essa malha hidráulica tinha a função de levar água a diversos pontos do deserto, evitando o acúmulo em apenas um local e garantindo o atendimento simultâneo de diferentes regiões agrícolas e comunidades, de acordo com suas demandas específicas. O elemento-chave dessa fase do processo é um sistema de irrigação que conduz a água diretamente até a raiz das plantas, evitando desperdícios tanto por evaporação quanto por umedecer áreas desnecessárias. A proposta é tratar a água como um bem valioso, usando-a com exatidão apenas onde ela realmente traz impacto. Em regiões de clima severo, onde o calor intenso acelera a evaporação e o solo se mostra árido e desafiador, esse tipo de irrigação atua como uma peça essencial que complementa o transporte e o tratamento da água. Afinal, não adianta todo o esforço para captar e conduzir o recurso se ele se dispersa antes de alcançar seu destino final. O texto também revela os efeitos práticos dessa estratégia. Produtores rurais passam a conseguir preparar a terra e iniciar o plantio em locais que antes pareciam inaptos para qualquer cultivo. Isso ocorre porque a água, ao chegar de forma precisa e controlada, permite planejamento
e previsibilidade, fatores cruciais para definir o que será cultivado, em qual período e como manter a produtividade ao longo das estações. A colheita deixa de depender exclusivamente da sorte e passa a ser fruto de um processo contínuo e bem coordenado. A água é captada, tratada, transportada, distribuída e finalmente aplicada com eficiência no campo. Nesse contexto, a irrigação bem executada não é um detalhe secundário, mas sim a etapa que encerra o ciclo e transforma a infraestrutura hídrica em ganhos concretos para a produção agrícola. Quando a água consegue atravessar o deserto e atingir as regiões adequadas, o cenário se transforma de maneira imediata e perceptível. Onde antes predominava um solo ressecado e rachado, a terra passa a dar sinais de fertilidade. Agricultores que haviam abandonado suas terras por conta da escassez hídrica retornam motivados, reconstruindo suas rotinas, erguendo novas moradias e retomando o cultivo da terra. A chegada constante de água redefine os limites do viável. Em vez de uma luta diária pela sobrevivência, surge a possibilidade concreta de planejamento e crescimento. Essa renovação também se revela na diversidade das plantações que florescem. Pomares variados, vastas áreas de trigo, vinhedos produtivos e grandes extensões de tamareiras tomam o lugar do deserto. Em vez de pontos esparsos de verde, o que se vê do alto é uma faixa contínua de vegetação, como se fosse uma linha de vida cruzando a imensidão arenosa. Esse novo visual é mais do que bonito. Ele revela a profundidade da transformação. Não se trata apenas de culturas isoladas, mas de um novo padrão de uso da terra e produção agrícola que acompanha a infraestrutura hídrica. No entanto, essa paisagem renovada não surge ao acaso. O verde depende da combinação precisa entre volume adequado de água e uma distribuição eficaz, realizada por meio de canais estreitos, encanamentos e irrigação localizada nas raízes. Em uma região onde qualquer desperdício é castigado pelo clima rigoroso, o texto destaca que é justamente o uso racional da água que permite manter a produtividade em áreas que antes eram improdutivas. Assim, a paisagem do deserto de Negev deixa de simbolizar apenas a seca e a escassez, passando a representar um território em que engenharia e administração cuidadosa da água transformam radicalmente o panorama agrícola de forma contínua e sustentável. O conteúdo evidencia que as transformações vão muito além do cultivo agrícola. Com a chegada regular da água, inicia-se um efeito dominó. Povoados são reconstruídos, escolas voltam a funcionar e as famílias retornam, reassumindo seus lares. A estrutura de distribuição hídrica torna-se o pilar essencial para a permanência das pessoas na região, já que reduz a dependência de soluções improvisadas e distantes. O transporte de água por caminhões, anteriormente visto como fundamental para manter comunidades vivas, perde espaço diante de um fornecimento organizado, confiável e contínuo. Em áreas antes inabitáveis, como as regiões desérticas, surgem agora propriedades rurais modernas. Essa mudança não é tratada apenas como uma questão visual, mas como uma profunda transformação no estilo de vida. A agricultura volta a ser possível, o trabalho retorna e o território passa a comportar estruturas fixas, exigindo planejamento e organização. Ao mencionar que o sistema é capaz de transportar até 72 mil metros cúbicos por hora, o texto destaca como essa impressionante capacidade favorece tanto o desenvolvimento agrícola quanto a recomposição social. O volume e a constância no fornecimento possibilitam atender diversas áreas simultaneamente, irrigando tanto campos produtivos quanto zonas urbanas. Segue-se uma lógica clara e coerente. Primeiro, a água é conduzida por canais e tubulações. Depois, passa por processos de tratamento e distribuição, tornando-se adequada para o uso humano e agrícola. Por fim, a regularidade desse recurso viabiliza a reconstrução das comunidades e o retorno das populações. O texto aborda essa trajetória como o cumprimento de um antigo desejo coletivo, aguardado por gerações. Mais do que a construção de uma grande obra, trata-se de uma mudança estrutural profunda. Garantir água em uma região onde antes sua ausência era o maior obstáculo para viver e produzir. Assim, o Negev deixa de ser um território limitado pela escassez e se transforma em espaço de possibilidades reais.
No encerramento, o texto costura todos os aspectos técnicos em uma narrativa coesa de engenharia voltada para enfrentar um desafio extremo: a escassez de água em uma área desértica à beira-mar, isolada pelo bloqueio natural do sal. A resposta encontrada envolve uma combinação complexa de intervenções em grande escala: escavações profundas, estabilização de terrenos arenosos, implantação de um sistema contínuo de transporte hídrico, além de uma cadeia de impermeabilização e controle rigoroso para minimizar falhas e perdas. Simultaneamente, surge a exigência de converter água salgada em recurso potável e adequado à irrigação. Esse processo se dá por meio de uma sequência industrial sofisticada, que inclui etapas de filtragem, extração de sais por pressão, ajustes minerais e a aplicação de barreiras de segurança ao final do ciclo. O texto reforça a magnitude da iniciativa ao informar que o projeto teve início em 1953, foi finalizado em 1964 e demandou um investimento de aproximadamente 420 milhões de liras israelenses, conforme os valores da época. Além disso, é descrita a criação de um sistema robusto, capaz de transportar grandes volumes de água por todo o território nacional, conectando diversas regiões e garantindo o abastecimento até o deserto do Negev. A engenhosidade destacada no projeto não reside em um único artifício, mas sim na orquestração de várias etapas complementares, desde o mapeamento e preparação do solo, passando pela construção precisa das estruturas, a vedação contra perdas, o controle operacional constante, até o tratamento da água e sua distribuição eficiente diretamente nas raízes das plantas. Ao final, a obra é celebrada como símbolo de inovação e perseverança tecnológica, capaz de superar barreiras naturais e transformar uma região inóspita em solo habitável e produtivo. Essa reconfiguração do território, com base em uma infraestrutura hídrica segura, mostra como a engenharia pode ser a ponte entre o impossível e o real,